Bom dia, estamos no dia 243 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 8, versículos de 48 a 59. Jesus e Abraão. Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: Se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocupou e saiu do templo. Livro 2 de Crônicas, capítulo 5, versículos de 2 a 14. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelha e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e seus cabos. Os cabos sobressaíram, tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Gedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Malaquias, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adorada de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Há outra coisa que vocês fazem.
Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que sobrasse o espírito, e por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis.